Vamos ver que dia é? Dia 5 de junho, sexta-feira, último dia da semana, e daqui a pouco vamos ter um pouquinho de descanso, né? Bom, para essa aula de agora, você irá precisar do seu livro Buriti de Português. E hoje nós iremos falar sobre separação entre palavras. Bom, esse é um tema de alfabetização. Quando nós escrevemos, nós precisamos separar as palavras. Imagine se todas as palavras, todos os textos, todas as frases escritas fossem tudo grudadas. Será que nós conseguiríamos entender facilmente o que está escrito? Bom, acredito que não, né? A separação entre as palavras nos ajuda a compreender melhor o que estamos lendo, a deixar o texto uma frase mais organizada. E agora você irá aprender um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. Aqui na questão número 1, abra seu livro na página 74, ok? Para ler e escrever melhor. Separação entre palavras. Aqui no número 1 está falando assim: releia estes versos do poema O Leão e o Rato. Vamos lá então. Chegou o ratinho então, roeu os fios da rede. Vamos contar as palavras? Então, quantas palavras há no primeiro verso? Então, vocês aprenderam que versos são as linhas do texto. Então, o primeiro verso é esse aqui que eu estou passando o mouse. Vamos contar quantas palavras? 1, 2, 3, 4 palavras. Escreva o número 4 neste quadradinho. Segundo, quantas palavras há no segundo verso? Vamos lá para o segundo verso, então. Roeu os fios da rede. 1, 2, 3, 4, 5 palavras no segundo verso. Escreva o número 5 aqui. Muito bem. Então, a gente já pegou um versinho e conseguimos contar as palavras. Por quê? As palavras estavam separadas, não estavam grudadinhas. Então, como não estavam grudadinhas, nós conseguimos contá-las. Certo? Continuando aí na página 74, no número 2, está falando assim: escute o poema Procura, de José Paulo Paes, que o professor vai ler. Então, eu vou ler o poema e você depois, nós vamos voltar nessa tela para responder as perguntas. Vamos lá? Procura. Onde tá tu, tatu? Me escondi num buraco. Por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar. Onde tá tu, tatu? Consegui até um GIF que está representando direitinho o nosso tatuzinho. Entrou no buraco, saiu do buraco. Rabinho ficou para fora, saiu novamente. Então, esse tatu representa exatamente o que nós estamos falando no nosso poema. Procura. Onde tá tu, tatu? Me escondi num buraco? Por isso, se você encontrar um buraco com rabo, nem precisa gritar. Onde tá tu, tatu? Muito bem, lemos o poema. Vamos para as perguntas. Repita o primeiro e o último verso do poema. Primeiro verso, onde tá tu, tatu? Último verso, onde tá tu, tatu? Ok, repetimos. Quantas palavras ele tem? Vamos contar? Onde tá tu, tatu? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos escrever aqui. 4. Escreva um desses versos que você repetiu. Bom, se no primeiro verso está escrito onde tá tu, tatu, e o último onde tá tu, tatu, é o mesmo verso. Então, é só eu copiar este verso. Onde tá tu, tatu. Então, você vai escrever aqui, onde tá tu, tatu. Tá bom? Professora, mas o que significa essas palavras? Que palavras muito diferentes são faladas de um mesmo jeito? Vocês percebem que a mesma coisa que está escrito aqui, mas temos duas diferenças. Primeiro, nós temos um acento aqui.
Esse acento faz este A ficar mais forte. Então, ó, tá, diferente do tatu. Tá vendo que eu falo esse tá mais forte do que esse tá? Outra coisa. Tá vendo que isso aqui está separadinho? Essa separação aqui entre essas duas sílabas faz com que se torne duas palavrinhas. Tá, tu. Onde tá? Então eu faço uma pergunta. Eu poderia substituir esse tá porque onde está? Onde está? Esse tá está abreviando a palavra está. Tu. Tu significa você, certo? Na segunda pessoa. Onde tá tu? Onde está você? Então aqui ele está perguntando: onde está você, Tatu? É isso que ele está perguntando. Então a mesma palavra tatu, tatu, mas essas mesmas palavras, pelo acento e pela separação, se tornam duas palavras diferentes. Então, que palavras muito diferentes são faladas de um mesmo jeito. Então, essas palavras são muito diferentes, porém, quando nós estamos lendo o texto, parece que são iguais, né? São faladas do mesmo jeito. Onde tatu, tatu. Parece que eu falei duas vezes a mesma palavra, mas não. Quando eu leio, eu percebo que são duas palavras diferentes. Então, você vai escrever aqui, tá, tu, põe a vírgula, escreve tatu junto novamente. Então, vamos ver aqui. Quando falamos, nem sempre fazemos pausas. Então, quando a gente fala, às vezes a gente não faz pausas entre todas as palavras. Mas quando escrevemos, é preciso deixar um espaço para separá-las. Às vezes, é difícil saber onde há pausas ou espaços. Por isso, procure ficar atento ao falar ou escrever, para não emendar as palavras. Ok? Vocês que estão no processo de alfabetização, o que é a alfabetização? No processo de ler e escrever. No processo de aprender a escrita e a ortografia correta das palavras. Vocês que estão nesse processo, muitas vezes, quando eu vou corrigir alguma atividade, alguma coisa que vocês escreveram, vocês às vezes cortam algumas palavras. Por quê? O certo é eu escrever está. Mas muitas vezes, quando alguém pergunta para você, onde você está? Em vez de você responder, eu estou no meu quarto, você fala, eu estou no meu quarto. Então, quando você vai escrever, a gente tem o costume de repetir o que nós falamos escrevendo. Mas a maneira que nós falamos é diferente da maneira que nós escrevemos. Por isso, precisamos tomar o cuidado. Às vezes, quando falamos, nós emendamos as palavras. Mas quando escrevemos, nós precisamos escrever cada palavra corretamente, com os espaços certinho, ok? Procura. Já lemos o texto. Próximo. Agora você vai virar aí para a página 75 e vamos para o número 3. Estes títulos de histórias foram escritos sem espaços entre as palavras. Reescreva-os colocando uma palavra em cada quadrinho. Então, aqui nessa questão, colocou a imagem ainda para ajudar a gente, né? E aqui eu tenho uma palavra. Ela não tem separação nenhuma. Se eu for ler agora, eu vou ler o quê? Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho. Aí está falando assim, ó, separe essas palavras. Vamos reescrever colocando cada palavra em um quadradinho. Chapeuzinho vermelho. Duas palavras, separamos, ok? Deixa eu colocar aqui, ó. Separei no meio, certo? Próxima. Vou ler tudo, os 3 porquinhos. Eu sei que está falando do nome da história dos 3 porquinhos, certo? Então, vamos escrever os 3 porquinhos. Então, você vai escrever os 3 porquinhos, certo? Muito bem. Vamos, então, para a última atividade. A última atividade está fazendo a mesma coisa. O que essas crianças estão falando? Estão falando tudo rápido. A gente tem que separar com barrinhas para entender. Então, você pode pegar seu lápis de cor vermelho, pode pegar o lápis de escrever. E nós vamos separar essas palavras que estão todas grudadas, certo?
Então, vamos fazer isso agora, então. A menininha falou, ela tinha refrigerante. Ela tinha refrigerante. Ela tinha refrigerante. Muito bem. O amor que tem não tinha... Ih, vamos ver. Olha que palavra longa, difícil de entender. O amor que tu me tinhas era pouco. É de uma canção, de uma cantiga, né? Agora o menininho aqui. Eu a vi na rua preocupada. Eu a vi na rua preocupada. Separamos. Pago pouco por cada porco da fazenda. Pago pouco por cada. Nossa, eu tô fazendo tudo torto. Porco da fazenda. Muito bem. E o último, saiu a balada da festa. Saiu a balada. A balada é mexida, preocupada da festa. Difícil. Para quem já conhece as letrinhas, já consegue ler, é um pouco mais fácil, né? Às vezes dá um pouquinho de confusão na hora de separar, mas a gente consegue separar, ler as palavras e depois conseguir separar. Perceberam a importância da separação entre as palavras? Perceberam que quando nós falamos às vezes rápido, as palavras se emendam, se grudam. Mas quando nós escrevemos, é muito importante separarmos as palavras. Não podemos grudar. Cada palavra no seu quadradinho, correto? Muito bem. Chegamos ao fim de mais um dia de aula. E até a próxima aula. Tá bom? Deixei um alfabeto aqui de GIF. E tchau.